Bem-vindo à Introdução à Economia, aula 21. Hoje começamos uma unidade nova, unidade 6. Vamos dar uma olhada no SIGA para ver qual a nossa situação. Então, está aqui. O que nós acabamos de fazer vimos economia monetária, inflação, crescimento, produtividade, poupança, investimento. E essa nova unidade chama unidade 6, economia internacional. Então, agora vamos meio que várias coisas que nós já vimos antes, mas vai estar no contexto de economia internacional. Quer dizer, tem o Brasil, ou qualquer outro país, e a gente às vezes faz a premissa que vamos olhar só o Brasil, só o que está acontecendo no Brasil, mas é óbvio que o Brasil, ou qualquer outro país, comercializa, tem um monte de relações econômicas com vários outros países do mundo, então nós queremos incorporar isso. Então, isso vai envolver 4 partes, essencialmente. Nós vamos ver hoje o balanço de pagamentos, a gente quer registrar as transações entre o Brasil, entre os países. A gente quer fazer, que nem nós fizemos com contabilidade nacional, que nós registramos a atividade econômica dentro do país. Agora nós queremos registrar, fazer a contabilidade da relação de um país com outros. Então, isso nós vamos fazer hoje. Aí, a outra coisa, talvez a gente comece já hoje, questões de taxa de câmbio. Se nós vamos fazer comércio com outros países, nós precisamos ter alguma forma de fazer pagamentos e tem que ser uma moeda que seja aceito em geral. Então, tem toda a ideia de taxa de câmbio, paridade de poder de compra, nós vamos ver essas coisas. E depois disso, nós vamos ver uma parte que é sobre o que acontece com o mercado interno quando entra e sai recurso, em particular com a taxa de juros. Qual é a relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio? Então, isso vai ser uma parte daqui a umas 2 aulas. Então, olha aqui como é que é a estrutura. Eu vi agora que tem um erro aqui. Nós estamos na aula 21. Na verdade, nós vamos ver balanço de pagamentos primeiro, que é o que vem primeiro na apostila, e balanço de pagamentos. Depois eu vou arrumar isso aqui, passar aqui para cima. Taxa de câmbio vai seguir, então talvez comece hoje, mas a maioria vai ser na aula que vem, taxa de câmbio. E aí, aula 23, esse equilíbrio macroeconômico de economia aberta, essa relação da taxa de juros com a taxa de câmbio. E aí eu reparei que aqui está repetido, aula 23 e aula 24. Então, eu acho que nessas 3 aulas a gente resolve esses temas todos, e aí a gente vai passar logo para a parte de desenvolvimento, pobreza, desigualdade. Então, eu vou arrumar isso ainda hoje, e daí aí vai ficar mais claro. Em todo caso, o tema hoje é balanço de pagamentos. Então, vamos lá. Ok. Então, para começar, deixa eu notar o que está escrito aqui na apostila. Deixa eu ler na introdução à unidade 6. Eles falam assim: a unidade 6 é considerada por muitos alunos a unidade mais difícil do curso. Entretanto, é também uma das mais importantes. Nela estão reunidos diversos conceitos estudados até aqui, como custo de oportunidade, vantagens comparativas, oferta, demanda, elasticidade, exportações, importações, fundos de empréstimos, tudo isso. Então, o ponto é que muitos alunos não gostam dessa parte, especialmente daquela última parte de equilíbrio macroeconômico de uma economia aberta. Mas eu acho que isso não tem muito problema, porque isso vocês vão ver, tem uma hora que vai aparecer os 3 gráficos interligados, que é um pouquinho já mais avançado,
do que Introdução à Economia, mas ele tem uma mensagem básica bastante clara, bastante intuitiva, e essa mensagem básica é a coisa mais importante a aprender ali, mais do que o funcionamento dos gráficos. Pelo menos em termos de prova, estou dizendo assim. Dificilmente a prova iria se aprofundar muito ali. Mais para frente vocês vão ver o que eu quero dizer. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, isso que a apostila estava falando. Nós vamos usar vários conceitos que nós já aprendemos aqui. Então, custo de oportunidades, vantagens comparativas, oferta, demanda, elasticidade, importação, exportação, índices de preços, moeda e inflação e o mercado de fundos emprestáveis. Lembra que a gente viu isso aqui recentemente? Então, tudo isso aqui vai aparecer. Tá, e aqui os 4 temas, é meio que eu já falei antes. Hoje nós vamos começar com isso aqui, com essa parte de contabilidade do balanço de pagamentos. E a outra coisa é teorias de comércio internacional, que a gente já viu um pouco lá no começo, quando a gente viu vantagens comparativas. A teoria de vantagens comparativas é uma das principais teorias de comércio internacional, que cada país deve se especializar em produzir aqueles bens para os quais ele tem vantagem comparativa, e aí troca com o resto do mundo. Se todo mundo fizer isso, todos os países vão consumir mais do que qualquer outro arranjo alternativo. Depois vamos ver taxas de câmbio. E, finalmente, essa parte mais complicada um pouco de macroeconomia aberta. Então, vamos lá. Começar com balanço de pagamentos. Então, você se lembra de contabilidade nacional, onde a gente calculava o PIB pela ótica da renda, da despesa, dos fatores de produção. E era basicamente contabilidade. Aqui é a mesma coisa. E como em contabilidade nacional, quem faz aquilo ali é o IBGE, é o governo que tem oficialmente as contas nacionais, balanço de pagamentos também é o governo que faz. Só que aqui, em vez de ser o IBGE, é o Banco Central que faz isso. Antigamente era a Fundação Getúlio Vargas, lá em 1947, mas hoje é o Banco Central que faz. Talvez depois a gente dê uma entrada lá na página do Banco Central para dar uma olhada nisso aqui. E você vai reconhecer à medida que eu vou descrevendo isso, se você assiste noticiário, lê jornais, você vai reconhecer elementos que você vê de vez em quando nos jornais. Jornais às vezes falam assim, o saldo em balança de pagamento desse ano ou esse mês foi deficitário, foi superavitário. É muito comum jornais falarem assim, as reservas internacionais estão aumentando, estão caindo. Então, esse é o tipo tudo isso vem de balanço de pagamentos. Então, isso mostra que isso é uma coisa importante, é uma coisa real que acontece na economia real, e é importante entender isso para além do curso de Introdução à Economia. Se quer ter uma ideia do que está acontecendo, da situação do Brasil perante o mundo, é bom entender isso aqui. Então, qual é a definição? Então, a definição é um registro contábil de todas as transações efetuadas entre um país e o resto do mundo no período de um ano. Então, assim como a contabilidade nacional, o PIB a gente calculava em um ano, o PIB anual, embora se possa fazer PIB mensal, PIB semestral, é o anual que a gente está interessado. Os agentes são os indivíduos, empresas, governo, e ele é calculado em dólar, porque aqui são relações com o resto do mundo, e a moeda internacional, por enquanto, ainda é o dólar. A China está lutando para desbancar isso aí, para emplacar a moeda deles, mas ainda é o dólar. O dólar é a moeda que mais pessoas confiam, então muito do comércio internacional é feito em dólar, às vezes euro, mas geralmente dólar. Então, vamos ver um exemplo. Então, isso aqui é contabilidade. Isso aqui é contabilidade. Contabilidade, vocês sabem, partidas dobradas, crédito e débito. Diz que essa é uma das invenções que revolucionou o mundo, são as partidas dobradas. Lá foi inventado, acho, não sei se foi inventado pelos
mercadores medievais italianos, ou se veio de algum outro lugar, mas diz que aquilo revolucionou, aquilo permitiu aumentar a produção, ter ciência do que se estava fazendo e foi importante para todo o crescimento da economia e revolução industrial. Então, vamos ver um exemplo de partidas dobradas. Então, acontece, o balanço de pagamentos acontecem fatos no comércio internacional, entre um país e outro, e aqueles fatos aí vão ser registrados. Então, vamos ver aqui um exemplo. O fato que aconteceu aqui foi, vou usar sempre o caso do Brasil, suponha que seja o Brasil. O Brasil importou equipamentos, 50 milhões de dólares, e como é que a gente pagou por isso? Isso foi financiado por um banco no exterior. Isso é muito comum. O Brasil precisa de uma máquina sofisticada, não produz aqui no Brasil, então a gente vai importar, mas seja lá quem é que está importando aqui no Brasil, pode ser um indivíduo, pode ser uma empresa, pode ser um governo do estado, um município, pode ser o governo federal, seja lá quem for, não tem o dinheiro para importar isso, mas ele vai lá no exterior e consegue um empréstimo de um banco. Isso é muito comum. Você vai importar uma máquina japonesa, aí um banco japonês vai financiar para você. Então, aqui, tem créditos e débitos. Então, crédito é geralmente a origem. Deixa eu pegar. Instantinho só. O crédito representa a origem dos recursos. Essa é a regra de dedo, para você sempre saber o que botar em crédito, o que botar em débito. O crédito é a origem. Então, os 50 milhões veio da onde? Foi um empréstimo que o banco deu. Então, você vai lá no banco de pagamentos, você põe como crédito esse empréstimo, e débito você põe importações, que é aplicação. Você usou esse dinheiro para quê? Para importar alguma coisa. Vamos ver outro exemplo. Esse é o exemplo de um crédito. Aqui o Brasil exportou aviões. O Brasil é um exportador de aviões da Embraer. Então, o avião, 20 milhões de dólares. Então, o crédito, o Brasil vendeu o avião, sei lá, para uma empresa, uma aerolíneas americana. Então, em exportações, lá no balanço de pagamentos, tem uma rúbrica exportações, você põe 20 milhões lá como crédito, e débito vai ser... O que aconteceu com esses recursos? Entrou 20 milhões, vamos botar o que a gente chama da conta de reservas internacionais. Como se fosse um pote de dólares que tem no Banco Central. Na verdade, o que acontece é que alguém exportou, a Embraer exportou esses aviões, entre esses dólares, mas a Embraer não vai receber os dólares, ela precisa de reais para pagar os seus funcionários, para pagar suas contas, pagar seus impostos. Então, a Embraer vende esses 20 milhões de dólares para o Banco Central, o Banco Central paga em reais para a Embraer, e o que o Banco Central faz com esses 20 milhões de dólares? Põe nas reservas internacionais. Mais para frente, vamos olhar a evolução das reservas internacionais do Brasil, vamos ver algumas polêmicas sobre essas reservas internacionais. Isso está meio que na cabeça da maioria dos brasileiros, que existe esse monte de dinheiro que é do Brasil. Não é claro o que quer dizer, como é do Brasil. Então, é do Brasil, então eu quero pegar meu pedaço lá. Não, isso não pode. Mas o que quer dizer isso? E o que o Banco Central faz com isso? E vamos ver os números também, mais para frente. Então, qual que é a regra aqui? Quando a gente vai calcular o balanço de pagamento, então tem todos esses fatos econômicos acontecendo: exportação, importação, serviços, capitais entrando e saindo, doações entrando e saindo do país. Então, uma diversidade muito grande de transações de vários tipos. E a gente quer saber, no final do ano, quanto entrou e quanto saiu, basicamente, né? Então, o balanço de pagamentos mostra o total líquido dos lançamentos de cada conta. Então, se está entrando mais do que está saindo, está entrando mais do que está saindo. Se o final for positivo, no final do ano, isso quer dizer que houve uma entrada líquida de divisas. Se der negativo,
quer dizer que houve mais saída de dinheiro do que entrada de dinheiro. No final, quando você olhar o balanço de pagamentos, créditos e débitos têm que estar igual a zero. Essa é a essência de partidas dobradas. Isso é só para mostrar que você fez os cálculos certos. Onde entra um crédito tem que ter um débito correspondente. E o que isso quer dizer, então, que daí se houve um saldo positivo, daí no final tem que dar zero. Então, houve um saldo positivo, houve essas infinidades de transações com o resto do mundo. No final das contas, entrou mais do que saiu. E aí, o que se faz, pega contabilmente, o que se faz, esse saldo positivo, você joga nas reservas internacionais, já tem um estoque de dólares lá, agora vai aumentar mais ainda, e quando você põe lá, aí zerou a parte positiva que você tirou e botou, e no final, então, o saldo, o que eu estou tentando dizer aqui, que o saldo final do balanço de pagamentos é sempre zero, no final do ano é sempre zero, porque contabilmente, partidos dobrados tem que dar zero por desenho, mas o que a gente interessa muitas vezes é esse passo logo anterior, antes de jogar nas reservas internacionais ou de tirar das reservas internacionais, se foi positivo ou negativo. E o que muita gente pensa assim é, puxa, eu quero que o saldo do balanço de pagamentos no Brasil seja positivo, eu quero que entre mais dinheiro do que saia. Né? Que nem você gostaria que entrasse mais dinheiro no seu bolso do que saísse. Mas isso não é bem verdade. É claro que um país não pode ter saldos negativos sempre, não pode estar sempre saindo mais do que está entrando, mas às vezes um saldo negativo significa essencialmente que o resto do mundo está investindo no Brasil. Se está... a gente vai ver como é que é isso, mas então, especialmente um país em desenvolvimento, pode fazer sentido que ele esteja com saldo negativo durante algum tempo, mas ele está usando aquilo, por exemplo, ele está importando máquinas, está importando equipamento, está importando tecnologia, está recebendo empréstimos para fazer projetos, então ele está tendo saldos negativos, mas isso vai aumentar a capacidade produtiva do país. Então, não é o caso que um saldo positivo é necessariamente bom e um saldo negativo é necessariamente ruim. Você tem que olhar mais os detalhes e olhar a sequência e a situação em que o país está. Então, qual é a estrutura do balanço de pagamentos? Isso aqui é uma coisa que você tem meio que decorar. E isso aqui pode ser feito em detalhes mínimos e cheio de regrinha e realmente, se você não é bom em contabilidade, teria dificuldade. Mas numa disciplina de introdução à economia, a ideia aqui é, obviamente, só apresentar isso aqui. Quem estuda economia, em algum momento, vai fazer uma disciplina de economia internacional, onde se aprenderia isso com muito mais detalhe. E quem se especializa nisso, aí mais detalhe ainda. Então, aqui não é o caso. Vamos apresentar a estrutura do balanço de pagamentos, vamos ver um exemplo e fazer esse exemplo, e na aula com os monitores e ao estudar, você vai pegar o tipo de problemas que caem na prova, que são problemas relativamente simplificados, às vezes com números, e só para ver se tem uma ideia de como funciona o balanço de pagamentos. Assim como foi feito com contabilidade nacional. Lá também era a mesma coisa, tem um monte de regrinha, onde é que vai aonde, qual ótica você está usando, como é que calcula, mas na prova vocês viram, quando caiu isso, caiu de uma maneira relativamente simples. Ok, então a estrutura essencialmente é essa aqui. Depois vamos ver graficamente, às vezes é mais fácil visualizar, mas tem essas 4 contas que a gente chama maiores: a conta de transações correntes, conta de capital e financeira, que são as duas realmente importantes. Aí o erro e omissões, que é só um jeito de zerar essas pequenas discrepâncias, e o resultado final. Então, as principais duas são essas duas aqui. A gente vai ver detalhadamente aqui. Vamos ver a estrutura aqui, que às vezes é mais fácil. Então, o que é o balanço de pagamentos?
ele é composto dessas três contas, mas as duas importantes são essas: transações correntes e a conta de capital financeiro. E a principal diferença entre esses dois, esse aqui é compra e venda de bens e serviços, então são coisas mais palpáveis e são coisas mais do setor real talvez não seja o jeito certo de falar isso, mas exportação, importação, venda de serviços, esse tipo de coisa, transações correntes. E conta de capital e financeira é financeiro, é entrada e saída de capital e de empréstimos e doações e coisas assim. Então, é bem claro qual é a divisão entre essas duas coisas. Tá, vamos ver transações correntes primeiro. O que é transações correntes? Uma parte é a balança comercial, e é esse pedaço aqui que está no imaginário da maioria das pessoas. Exportações e importações. É os exemplos que eu dei lá. Um avião é exportado, o Brasil importa trigo de algum lugar, importa petróleo. Então, isso é balança comercial. Mas isso é só um pedaço, não um pedaço pequeno, mas isso é só um pedaço da balança comercial. Não é o todo. Muita gente acha que é só isso. Inclusive, os jornais costumam noticiar o saldo ou o déficit da balança comercial. E às vezes dá déficit, às vezes dá superávit. E meio que esquecem, porque é mais complicado, todo o resto, mas o resto faz parte, né? Por exemplo, você pode, muitas vezes, estar tendo um déficit na balança comercial, mas está sendo compensado aqui na conta de capital com entrada de investimentos. Então, essa é uma parte. A outra parte é a balança de serviços e rendas. Então, a gente importa aviões, petróleo, coisas sólidas, coisas que você consegue botar a mão, botar em jarros, máquinas, esse tipo de coisa, e a gente importa e exporta essas coisas, mas importa e exporta serviços também. Então, um advogado brasileiro pode fazer um serviço para uma empresa americana, uma empresa brasileira pode contratar um especialista de fora. Quando você viaja para o exterior, isso aqui entra aqui. Deixa eu ver exatamente onde é que entra. Bom, a gente vai ver mais para frente onde é que entra exatamente quando você viaja para o exterior, mas turistas do exterior que vêm para o Brasil entram nessa conta de rendas e serviços. Royalties, se a gente está usando tecnologia de uma outra empresa estrangeira e tem que pagar aquela tecnologia, ou se uma outra empresa está usando tecnologia brasileira, royalty, aluguel de equipamentos, fretes no comércio internacional, tudo isso são serviços que fazem parte da produção da economia, então entra aqui. Então, balança comercial, balança de rendas e serviços. Aqui ó, viagens. Viagens está aqui. Então, quando você viaja para o exterior e você gasta lá fora, isso aqui vai aparecer aqui na balança de serviços. E transferências unilaterais. Vamos ver aqui. E transferências unilaterais são movimentações financeiras sem contrapartida. Então, se você doa dinheiro para uma entidade em outro país, por exemplo, aí essa doação, você está mandando dinheiro para fora e não está entrando nada. Não está entrando um produto, um serviço em troca, agradecimento que está entrando, mas e daí tem um jeito de lançar isso nas transferências unilaterais. Ou remessas, outra coisa, por exemplo, se vem venezuelanos vêm trabalhar no Brasil e no final do mês eles mandam dinheiro de volta para os familiares deles na Venezuela, uma remessa, também não tem uma contrapartida, não está entrando bem em contrapartida, aí isso entra aqui. Então, isso aqui é relativamente pequeno, você pode imaginar que para um país grande como o Brasil, isso aqui é pequeno. Tem alguns países mais pobres, onde doações podem ser uma parte grande da economia. Para o Brasil, isso é relativamente pequeno. A parte maior é aqui, balança comercial e balança de serviços.
Qual que é a divisão aqui na balança de serviços e rendas? É isso, é serviço. Uns são serviços, são essas coisas todas que eu dei ênfase, transportes, viagens internacionais, seguros, royalty, aluguel de equipamento. E balança de rendas são fatores de produção. Se brasileiros são donos de fatores de produção, que é trabalho, capital, terra, e eles estão alugando isso ou vendendo esses fatores, o uso desses fatores para pessoas de fora do país, eles recebem esses fatores e isso entra como uma renda e vice-versa também. Se estrangeiros estão vendendo esses fatores de estrangeiros estão sendo remunerados por brasileiros, aí entra aqui. Então, isso é transações correntes. Vou voltar aqui para o desenho. Então, transações correntes está aqui. E a outra parte aqui é capital e financeiro. Então, aqui tem a conta capital e a conta financeira. A conta capital é só um pequeno detalhe. Também aqui é se tem alguém no exterior que resolve se mudar para o Brasil e ele tem algum capital. Então, sei lá, um milionário inglês que não quer pagar ou está sendo perseguido pela justiça na Inglaterra, daí ele foge para o Brasil, e o Brasil não tem extradição, então às vezes tem esses casos. Aí ele vem, traz o capital dele, é uma entrada de recursos, tem que estar no balanço de pagamentos, onde é que você põe? Na conta capital. Ou o contrário, um brasileiro assim diz, esse país aqui é uma confusão, não quero mais saber disso, vou me mudar para Miami. Também acontece muito, e ele leva os recursos dele, então entraria aqui conta de capital. Mas isso é relativamente pequeno, né? Você pode pensar no cômputo geral da economia, isso é pequeno. A parte importante aqui é a conta financeira. E, então, aqui tem aqui é a entrada de capitais, então, não é a entrada de uma máquina, é a entrada de capital, de recursos financeiros, de crédito, de capital, que entra ou sai do Brasil. E tem uma distinção aqui entre investimento direto e investimento em carteira. E nós já vimos isso, me lembro de ter falado isso aqui recentemente aqui, mas qual que é a diferença? O investimento direto é quando alguém de fora do país resolve vir para o país, traz capital, para quê? Para construir fábricas, para construir um porto, construir infraestrutura, para fazer uma fazenda, por exemplo. Então, ele está gerando capacidade produtiva, que é a fábrica, é a fazenda, é o porto que ele está fazendo. Então, esse é um tipo de investimento muito bom. A gente gosta, está escrito aqui que é longo prazo, isso aqui é uma coisa que alguém que está fazendo isso está vindo com comprometimento, porque isso é um investimento que dava 20 anos, desde você começar a pensar até ele começar a render, até ele se pagar e até estiver estabelecido, fazer uma fábrica de automóveis de uma marca alemã no Brasil, é um investimento direto, gera muitos empregos, eventualmente vai pagar impostos, então é muito bom, a gente quer esse tipo de investimento, ainda mais porque ele traz tecnologia também, traz tecnologia, cria elos com o resto do mundo, então esse é um tipo de investimento muito bom. O outro é investimento em carteira. Então, eu me lembro que eu mencionei já isso podia ser assim, tem uma pessoa na França que acha que o Brasil tem boas perspectivas, é um país que vai crescer com muito potencial. Então, ele diz assim, mas eu não quero ir lá no Brasil e fazer uma fábrica, mas eu quero investir no Brasil. Então, eu vou investir, eu pego meu capital, 1 milhão de euros, e eu vou levar isso para o Brasil, mas eu não vou estabelecer uma fábrica, eu vou comprar ações de uma fábrica que já existe. Eu vou comprar ações de alguém que planta soja lá, alguma coisa assim. Então, eu estou investindo no país, mas indiretamente. Eu estou investindo, o capital está entrando. Eu comprei ações da Petrobras, comprei ações da JBS, ações da Embraer. Então, você vê que não é tão diferente. Os dois estão gerando investimentos no país. E os dois são muito importantes. A gente quer esses dois tipos de investimento. O que muitas vezes tem crítica a investimento em carteira, mesmo que eu mencionei isso outro dia aqui, que esse investimento em carteira ele é mais volátil. Ele entra
mas se de repente tem uma crise, tem algum problema, ele sai relativamente rápido. Alguém que construiu uma fábrica, ele vai, assim, deu um probleminha na política, tá meio um pouquinho de incerteza surgiu essa semana no Brasil, eu vou vender minha fábrica e vou voltar para a Alemanha. Não tem como fazer isso. É um investimento necessariamente de longo prazo e às vezes a situação é tão ruim no país que até esse investimento direto, sabe? Eu sei que na Argentina, recentemente, nos últimos 10 anos, várias fábricas, vários capital estrangeiro que já estava lá há muito tempo resolveu sair. Falou, não tem jeito mesmo, aqui é muito bagunça. Mas, geralmente, ele tende a ficar lá nos altos e nos baixos. Se você tem ações de uma empresa, a liquidez é maior, você pode vender aquilo ali. Então, muita gente diz, a gente não quer esse investimento em carteira porque ele é volátil, ele entra quando as coisas estão indo bem, depois quando as coisas estão indo mal, ele sai e cria essa volatilidade. Mas isso não é necessariamente verdade. O que você, ainda mais porque o governo, o Banco Central tem formas de regular isso, de fazer taxar e exigir períodos mínimos que o capital fique no país e esse capital gera empregos. Isso que é importante. Então, a gente já vai ver um pouquinho, mais para frente eu vou mostrar a quantidade de investimento direto. Acho que eu já mostrei outro dia, mas vou mostrar de novo. Para ver no contexto brasileiro. Aí tem derivativos aqui. Derivativos é um terceiro tipo de investimento, é um instrumento financeiro complexo, pouca gente entende isso aqui não é muito importante, mas pense nele como um outro tipo de investimento. São três: investimento direto, investimento em carteira, derivativos, e aí tem um quarto tipo aqui, que são um tipo específico de entrada de capital ou saída de capital. Seria, por exemplo, se o FMI empresta dinheiro para o Brasil, o Banco Mundial, geralmente esses organismos internacionais. Então, tem uma rúbrica separada. Achou-se por bem, isso podia talvez entrar em alguma das outras, mas achou-se por bem separar aqui. O organismo internacional empresta para o Brasil, ou pode pensar, talvez, o BNDES vai financiar uma empresa na África para construir uma represa, aí talvez entrasse aqui. Tá, então, de novo, aqui, isso que é a conta de capital financeira, tem a conta de capital, tem a conta financeira, a importante mesmo é financeira, e aí erros e omissões. Erros e omissões é simplesmente que, você pode imaginar que quando está coletando dados de milhões de fatos econômicos, milhões de eventos que acontecem durante um ano, que às vezes vai ter erros, um erro de digitação, ou então faltou um dado, esse tipo de coisa acontece. Então, no final, quando você vai olhar o crédito e o débito, nem sempre bate exatamente até o último centavo, ou até um arredondamento. E aí você diz assim, essa diferença aqui, se for muito grande a diferença, um é 50% maior do que o outro, mas não, alguma coisa está errada, alguma coisa foi lançada errado. Mas geralmente é só essa miudeza, aí você pega a diferença e diz aqui, essa diferença aqui a gente vai jogar na conta erros e omissões, e aí zera tudo, aí fica igual. E aí, uma vez que você fizer isso, você pode chegar na parte final, que é o resultado do balanço de pagamentos. Você soma transações correntes com a conta de capital financeiro e erros e omissões. Você pega o resultado deles. Se um está positivo, tipicamente o outro vai ter que estar negativo, porque tem que dar zero no final das contas. E aí, se o total der negativo no final de contas, não considerando as reservas internacionais, né? Quando considerar reservas internacionais, aí dá 0 a 0. Mas sem considerar reservas internacionais, se der negativo, quer dizer que saiu mais dinheiro do país do que entrou. Se der positivo, quer dizer que entrou mais divisas do que saiu. E aí, essa diferença, se for positivo, você joga o restante nas reservas internacionais. Se for negativo, é como se você tira das reservas internacionais, e é isso que é o processo pelo qual vai zerar tudo. Vamos ver um exemplo disso. Acho que fica mais claro vendo um exemplo.
Você vê que isso aqui não é muito diferente do que o... É bastante diferente do que contabilidade nacional. Lá a gente está calculando o PIB, aqui a gente está querendo registrar essas participações do Brasil com o resto do mundo. No entanto, é parecido no sentido que você tem vários eventos, tem valores, e você vai usar uma classificação para ver o valor final. Então, esse é um exemplo de é o típico exemplo que poderia cair na prova. Talvez esse até seja um pouquinho mais complicado, porque tem vários, uma tabela relativamente grande. Mas é aquele negócio, tem um monte de eventos aqui, e aí vem uma pergunta, e a pergunta, com esses números, você vai conseguir responder, mas você vai ter que saber aonde classificar cada uma dessas coisas. E o único jeito de saber fazer isso é estudando, vendo exemplos, e o melhor jeito de fazer é ver os monitores, quando tiverem aula deles, vão dar vários desses exemplos, e aí é aquele nível de detalhe que provavelmente vai cair na prova. Porque, de novo, isso aqui pode ficar muito complicado, muito cheio de detalhes na vida real, e quem se especializa naquilo vai naquele nível. Prova de introdução à economia seria um exemplo simples, talvez até mais simples do que esse que eu vou fazer aqui, que esse aqui é o que está na apostila. Então, tem essa tabela aqui, a gente já volta para ela, vamos ver qual é a pergunta. Bom, a pergunta é, calcule o saldo do balanço de pagamentos desse país. Está aqui tudo que aconteceu, as relações desse país com o resto do mundo nesse ano. O que deu saldo positivo ou negativo antes das reservas internacionais? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro calculando transações correntes, depois a conta de capital financeiro. Então, para isso, vamos lembrar a estrutura. Transações correntes é a balança comercial, mais a balança de serviços e rendas e as transferências unilaterais. Lembra o que é isso? Isso aqui é importação, exportação, esse aqui são os serviços, aluguéis, transportes. Transferências unilaterais são doações e remessas. Então, está aqui, abreviações. Vamos começar com balança comercial. Bom, balança comercial é só exportações menos importações. Então, vamos na tabela, vamos ver se a gente tem isso. Exportações está aqui. Tipo, nessa pergunta eles misturam tudo, para ficar mais, para você mostrar que sabe realmente, não está tudo em ordem. E importações está aqui, exportações 700, importações 900. Então, vamos lá. Exportações 900, importações 700, 900. Balança comercial ficou deficitária em 200. Isso é aquilo que eu falei que os jornais ligam muito para essa parte, né? A gente vendeu soja, a gente comprou máquinas, mas é só um pedaço pequeno da balança de pagamentos. E aqui deu negativo. Tá, vamos guardar isso aqui e depois a gente usa. Balança de serviços e rendas. Você pode olhar nos slides lá a estrutura, mas a estrutura é essa. É balança de serviços e a balança de rendas. Então, a balança de serviços aqui é B, D e K. Vamos voltar para cá. Então, balança de serviços, só vamos voltar aqui para ficar claro. Balança de serviços são essas coisas aqui. Ó, transportes, viagens, seguros, royalties, licenças, aluguéis. Tá, vamos ver se a gente acha alguns desses aqui. Fretes é um serviço. Royalties está aqui. Remessas não. E gastos de turistas estrangeiros no país. Então isso aqui. Gastos de turistas estrangeiros no país. Então, aqui é uma entrada. Fretes, recebimentos é positivo, porque é uma entrada. E pagamentos de royalty, pagamentos ao exterior. Então, é negativo. Então, os sinais estão aqui, ó, 50, menos os pagamentos para o resto do mundo, mais os... O que foi mesmo esse 30? Foi o gastos de turista estrangeiro no país. Nesse exemplo, não tem gastos de brasileiros no exterior, que geralmente é muito maior do que tem muito mais turista brasileiro no exterior do que turistas do exterior no Brasil. E a conta de
rendas, balança de serviços e balança de rendas. Vamos se lembrar o que é. Balança de rendas, fatores de produção, juros, lucros. Tá, juros, lucros, é o que tem aqui. Vamos ver se a gente acha alguns. Juros, está aqui, F, que a gente pagou, remeteu ao exterior, então vai ser menos 20. Lucros está aqui, também menos 100. Deixa eu ver se tem mais algum. Dividendos, recebimentos de dividendos. Então vai ser mais 10, menos 100 e menos 20. Menos 20, menos 100, mais 10. Então, soma tudo isso aqui, dá menos 70. Então, a gente já sabe que balanço comercial menos 200, balança de serviços e rendas menos 70, e transferências unilaterais, lembra o que é isso? Transferências unilaterais, isso é só movimentações financeiras sem contrapartida, remessas e doações. Então, aqui, donativos do exterior. O Brasil recebeu donativos do exterior. Aqui está escrito remessas aqui, mas aqui é juro, não confundir esse tipo de remessa. Remessa aqui está no sentido só que o Brasil está pagando para o exterior, não é remessa sem contrapartida que a gente quer aqui. Remessa sem contrapartida é uma doação, alguém brasileiro mandou dinheiro para fora, alguém de fora mandou para dentro, sem contrapartida. Então, I é menos 10. E aí, com isso tudo, vamos juntar tudo isso aqui, menos 200, menos 70, mais 10. Transações correntes ficou deficitário em menos 260. A gente diz, poxa, mas que coisa horrível, a gente ficou deficitário. Mas, não é, como eu falei, não é correto você pensar isso. Vai ver que esse deficitário aqui tem importações muito importantes aqui, que vão aumentar a produtividade do país, vão trazer tecnologia, ou trouxeram muito bem-estar para o país, e o país tem como comprar isso, porque ele tem capitais, a gente vai ver a parte de capitais agora, então não necessariamente esse saldo deficitário das transações correntes é negativo, ele pode ser. Bom, do mesmo jeito que você pode chegar assim e dizer, poxa, esse mês entrou muito menos dinheiro do que saiu. Bom, claro que você não vai poder fazer isso para sempre, que nenhum país também não pode fazer para sempre. Mas se é bom ou é ruim, depende para que você usou. Se você pegou crédito, usou o cartão de crédito, comprou dinheiro emprestado e usou aquilo para frivolidades que não vão acrescentar nada na sua capacidade de gerar renda futura, então talvez aquilo foi ruim. Mas se você usou aquele empréstimo para alguma coisa boa, uma coisa importante e que vai aumentar a sua produtividade, suas capacidades, então é ótimo. E a mesma coisa para um país. Então, transações correntes, menos 260 milhões, vamos guardar esse número, a gente volta para ele depois, quando a gente for juntar as contas todas. E aí vamos passar para a conta de capital financeira. As duas grandes, transações correntes, outra capital financeira. Qual a estrutura dela? A conta de capital financeira é a conta capital e a conta financeira. Então, a conta capital, vamos lembrar o que é. Conta capital, lembra? Ela é aquela coisa pequena, só transferências, pessoas que se mudam de um país para o outro e trazem os seus bens. Então, isso é pequeno. Vamos ver se a gente acha aqui. Tem aqui, transferência de patrimônio por migrante. E foi uma receita. Então, isso foi alguém, venezuelanos, que vieram para o Brasil, fugindo da Venezuela, não dá para ficar lá, decidiram, suponho, e trouxeram seus bens e deu o equivalente a 10 mil. Então, 10 positivo, relativamente pequeno no final das contas, mas está aí. O mais importante é a conta financeira, que envolve investimento direto e investimento em carteira. Lembra aquele
o investimento direto, de fazer fábricas, fazer fazendas, e o investimento em ações. Então, vamos olhar aqui. O que a gente vê? Tem um investimento direto aqui, investimento direto no país, positivo, 120. Isso é importante. Teve... Eu quero pegar em ordem aqui, peraí. Compra de ações, tá. Então, investimento direto está aqui. Isso deve ser alguém que está abrindo fábricas ou abrindo lojas no Brasil. Compra de ações de empresa estrangeira por investidores nacionais. Então, aqui é aquele investimento em carteira, e são brasileiros que estão comprando no exterior. Então, brasileiros estão comprando ações de empresas na Suécia, na Europa, no resto do mundo. 30, então vai ser negativo. 120 positivo, 30 negativo. Derivativos, lembra que é aquela terceira classe, aquela classe meio obscura que ninguém sabe muito bem. 0, então não vai ter isso. E o quarto tipo de investimento é aqueles organismos internacionais. Banco Mundial, o FMI, então tem um aqui do FMI. E que é 75. E aqui remessas ao exterior referentemente a pagamento de dívida externa 20. Deixa eu ver se estou certo. Não é. A amortização da dívida. Isso é juros. Aqui, a amortização da dívida entra aqui. Só que eu teria que ter sabido isso para botar. Vamos somar tudo aqui. 120, investimento direto, investimento em carteira, derivativos é 0. E aqui os organismos internacionais, soma tudo isso e deu 150. E aí, então, a conta capital financeira final é o 150 mais os 10. É a conta capital 10, mais a conta financeira 150, e deu 160. Então, vamos pegar esse valor aqui e vamos calcular o saldo final. A gente já tem transações correntes, os 260 que a gente tinha antes. Conta capital financeira, acabamos de calcular 160. E erros e omissões. Bom, erros e omissões, está aqui na tabela, mais 60. Eu achei grande esse erro de omissões aqui. Eu fiquei preocupado, será que a contabilidade está sendo bem feita, os dados estão sendo bem coletados e tratados, mas é o número que está aí. Então, vamos botar erro e omissões. Eu não sei se na realidade ele é uma parcela tão grande assim. Soma tudo e deu 40 milhões negativo. Então, neste ano que nós contabilizamos aqui, saiu mais divisas do que entrou divisas, em 40 milhões. E como é que foi possível isso? Bom, de onde veio esse dinheiro? Reservas internacionais. Como esses 40 milhões aqui, contabilmente, eles vão sair das reservas internacionais. De fato, como é que eles saem? Eles saem quando o país, as pessoas compram dólares para fazer as transferências para o exterior e compram dólar e isso, de alguma forma, vai abater das reservas internacionais. Então, nesse ano aqui, as reservas internacionais vão cair 40 milhões. Então, aqui só para ter eu botei isso aqui para ter uma noção dos números reais. Claro, a gente não vai olhar isso aqui, mas só para ter uma ideia. Olha aqui, transações correntes. Lembre-se, aqui é importação, exportação e os serviços e rendas. Durante vários anos aqui, positivo, e aqui alguns outros anos negativos. Esses anos... Então, isso mostra as duas coisas que podem acontecer. Compare exportação e importação. Tipicamente, o Brasil exporta mais do que importa, de bens e serviços. Então, essa é a natureza da economia brasileira. Muito disso é produtos agrícolas, mas tem alguns produtos
industrializados também. O Brasil exporta alguns, por exemplo, aviões, coisas assim. E rendas e serviços aqui. Vamos ver investimento direto aqui. O Brasil tem muito investimento direto. Isso é bom. Então, isso mostra que o país tem oportunidades, durante algumas fases. Esses anos aqui são 2003 a 2011, foi uma época boa no Brasil, de bastante estabilidade. Então, porque capital não gosta de incertezas. Por isso, hoje em dia, esse ano e anos passados, esses últimos 5 anos, o Brasil tem sido cheio de incertezas. Aí, investimento direto não vem, porque é natural, né? Ele quer estabilidade de regras e de perspectivas. E investimento em carteira também. Você vê que tem muitos capital estrangeiro que está disposto a se arriscar e investir no Brasil indiretamente no mercado acionário e outras formas indiretas. Mas vamos olhar aqui o resultado final aqui. Aqui está o resultado final durante todo esse período aqui. E você vê que positivo. No final das contas, sempre positivo. Claro, no final é 0 a 0. Se deu positivo, você joga o restante nas reservas internacionais. E aqui é bilhões, né? Isso aqui é 8 bilhões, 49 bilhões. Então, aqui as reservas internacionais vão crescer 49 bilhões. Você joga lá, abate aqui, e daí dá 0 a 0. Aqui, comparando 2 anos aqui, eu tinha que pegar dados mais atualizados. É muito fácil, você vai no Google e põe assim, saldo de balança comercial brasileira, balanço de pagamentos brasileiro, mas você vê, aqui está mensalmente, você vê esse ano de 2012 primeiro, teve um saldo positivo muito grande, e no ano seguinte o saldo final foi negativo. 2013 começou aquela crise toda, é o começo quando acabou essa fase de 2000 a 2010, 2011, que foi a fase de estabilidade no Brasil. Então, está sendo refletido em parte aqui. Se bem que não necessariamente por causa de crises, tem que ver quais foram as transações que levaram a isso. Esses dados são publicados sempre pelo Banco Central, tem muita transparência nesse tipo de coisa. Aqui está o relatório de gestões de reservas internacionais. Queria falar um pouquinho sobre a ideia de reservas internacionais, porque isso é uma coisa que está no imaginário um pouco do brasileiro. Então, está aqui os dados de reservas internacionais do Brasil até 2014. Então, a gente deu uma entradinha aqui e ver onde é que está isso aqui, mas repara que é um valor bastante grande. Na verdade, hoje, eu acho que está 370 bilhões. Então, isso quer dizer que o Brasil tem 370 bilhões de dólares, que é uma quantidade muito grande. Isso é muito... E tem outras épocas na história brasileira que o Brasil não tinha isso. Então, o fato de ter esses recursos dá uma estabilidade muito grande, uma tranquilidade de outros países fazerem negócios com o Brasil. Você sabe que se for preciso, em última instância, o Brasil tem esse dinheiro, ou de emprestar dinheiro para o Brasil, várias linhas de crédito, porque eles estão sentados em cima de uma poupança de 370 bilhões. Muita gente discute o seguinte: poxa, mas o Brasil tem fome, crianças passando fome, problemas de todos os tipos, por que a gente não pega esses 370 bilhões e investe na economia? Isso poderia resolver um bocado de problemas. Tem partidos políticos que essa é a linha deles, não faz sentido deixar esse dinheiro parado lá no Banco Central. Mas, na realidade, bom, isso é questão de opinião. Bom, eu ficaria muito temeroso, em primeiro lugar, de qualquer governo ter acesso a esse dinheiro fácil, porque provavelmente ia ser mal gasto, né? Minha opinião. Não é esse governo só, né? Necessariamente, todos os governos. E você, uma vez que você faz isso cria uma incerteza muito grande, aquela confiança que esse
esse fundo gera, ia sumir também, ia tornar muito mais difícil para o Brasil fazer outros tipos de negócio. E esse dinheiro é investido, se você olhar nesse relatório do Banco Central, esse é de 2015, mas pega o atual, lá eles prestam conta, eles dizem aonde que eles investem o dinheiro, e eles investem de uma maneira bem conservadora, que você não quer arriscar. Esse é um dinheiro, é o que chamamos assim, é um fundo para um dia de chuva. O futuro sempre vai trazer problemas, períodos ruins, então é sempre bom ter uma poupança. Isso é bom para pessoas fazerem isso, mas para países também. Então, não está pegando esses 370 bilhões e investindo em coisas arriscadas, que posso perder tudo. Tá aqui a evolução ao longo do tempo. De 94, você vê que o Brasil passou uns períodos com poucas reservas internacionais. Então, durante uma boa fase do Brasil, o Brasil tinha problemas de dívida externa, que a gente devia dinheiro para o resto do mundo. E até hoje a gente tem uma dívida externa, não tem problema nenhum ter dívida externa, quer dizer que você tem acesso a créditos, está podendo, várias empresas, estados e entidades têm acesso a crédito, então você está devendo dinheiro, isso é muito bom, contanto que você esteja usando aquilo bem e você tenha como pagar. Mas, além disso, o fato do Brasil ter mais reservas internacionais do que a dívida externa, quer dizer, a princípio ele poderia quitar a dívida externa amanhã, se ele quisesse. Então, isso dá muito mais tranquilidade para outros credores emprestarem dinheiro para empresas, pessoas e entidades brasileiras. Vamos dar uma olhada aqui, fazer isso aqui. Peraí. Às vezes é instrutivo. Deixa eu vir aqui. Vamos vir aqui no Google e botar assim. Saldo base de pagamentos Brasil. Vamos ver. Aqui, esse aqui do Banco Central. Tá, se você entrar... Não, esse aqui é antigo. Esse aqui tá... Vamos ver esse aqui. Tá, então aqui você vê, o Banco Central publica, tenta dar transparência, esqueci, junho de 2020, talvez seja o último dado disponível. Então, em junho de 2020, o superávit em transações correntes, lembra o que é? Exportação, importação de bens e serviços, mais remessas de juros e aluguéis, essas coisas. Então, foi o superávit no Brasil. E foi maior do que no mês anterior. Não, do que no ano anterior. E aqui diz, a gente não vai ver isso aqui, mas a balança comercial foi positiva, quer dizer, o Brasil está exportando mais do que está importando, 7 bilhões de dólares, então, isso é bom. A conta de serviços foi deficitária, aqui a gente está comprando mais serviços do que está vendendo serviços, especialmente por causa de telecomunicações e computação. Então, cada mês vai ter suas particularidades. O ponto que eu quero mostrar é que todas aquelas partes da base de pagamentos aparecem aqui. A conta financeira apresentou um superávit. Investimentos diretos no país apresentaram um ingresso líquido de quase 5 bilhões no mês. Então, e aqui as reservas internacionais. As reservas internacionais no Brasil hoje estão quase 348 bilhões de dólares.
Então, isso é bom, isso dá uma boa estabilidade ali. Aqui as reservas internacionais. Então, quando o saldo é positivo do balanço de pagamentos, isso quer dizer que entre 2010 e 2011 teve um saldo positivo, né, bastante grande, subiu bastante aqui. Em alguns anos vai cair. Você vê aqui de 2014 para 2015, foi um período difícil no Brasil, caiu. De 2019 para esse ano caiu, se bem que 2020 não acabou ainda, né? Ainda pode subir isso aqui, ou pode cair mais ainda. Então, tem todos os detalhes aqui, gráficos. Exportação versus importação. Você vê que o Brasil tipicamente exporta bens e serviços mais do que importa, mas nem sempre. Tem alguns anos em que pode importar mais do que exporta. E serviços e renda, tipicamente o Brasil... Não, desculpa, deixa. Então, quem tiver interesse pode sempre dar uma olhada e ver esse tipo de coisa. Deixa eu voltar lá. Ok, então é só isso que eu vou falar sobre balanço de pagamentos. Aqui tem gente que gosta desse tipo de coisa, se você tem uma inclinação maior para contabilidade nacional, contabilidade, você vai gostar disso. Outras pessoas acham, não, isso aqui é muito chato, é só, você tem que saber essas regrinhas e ali, cada um tem preferências diferentes. O importante aqui é você ter uma ideia geral dessa estrutura então leia na apostila, leia nos livros e especialmente daí busque fazer os exercícios. E especialmente com os monitores. Na aula dos monitores, quando eles forem cobrir isso, eles devem fazer vários exercícios e exercícios típicos da prova. Múltipla escolha, onde a pergunta vai ser relativamente superficial, mas você tem que ter uma ideia do que está acontecendo. Tá. Eu só vou começar rapidamente essa parte de câmbio, só para introduzir, e daí na aula que vem a gente volta e vê em mais detalhes isso aqui. Mercado de câmbio. Então, câmbio quer dizer troca, né? Troca, mas se refere a moedas. Então, tem diversas moedas no mundo e, em geral, quando a gente fala câmbio, a gente fala aqui no Brasil de dólar, que é a moeda internacional. E, então, a unidade aqui é reais por dólar. Geralmente, você vê aqui, por exemplo, quando eu fiz esse slide, estava R$3,20 por dólar. Hoje, $1 custa... Quanto que está? 5 e... Com a eleição do Biden agora caiu um pouco, então 5,50 mais ou menos. O que custava R$3,20 alguns anos atrás, $1, hoje custa 5,50. Então, ficou muito mais caro o dólar. Então, a gente fala assim, desvalorizou o real. O real desvalorizou. E é um pouco esquisito isso para algumas pessoas que dizem assim, peraí, mas como é que desvalorizou se passou de 3,20 para 5,50? 5,50 é mais do que 3,20. Então, não é valorizou. Sim, mas o que valorizou foi o dólar. Aqui é reais por dólar, então você está pagando mais reais pelo mesmo dólar, ou seja, lá o que você ia comprar com aquele dólar. Então, na verdade, as coisas ficaram mais caras, foi uma desvalorização. Então, o que a gente quer ver agora é assim, como é que funciona a taxa de câmbio, a ideia de arbitragem entre as taxas de câmbio, e lá no final, nas próximas aulas, o que isso implica para o país. Se, de repente, desvalorizou, ficou mais caro comprar dólar, isso quer dizer que tudo que existe no mundo, que está nos outros países, de repente ficou mais caro. Ficou mais difícil a gente comprar. E brasileiros tendem a entender relativamente bem
esse conceito de que houve uma desvalorização da sua moeda, então fica mais difícil, as coisas ficam mais caras. As coisas importadas, ou qualquer coisa que é afetado por produtos importados, por exemplo, gasolina é importado, petróleo é importado, então quando desvaloriza o câmbio, o petróleo importado é mais caro e petróleo entra em quase tudo, porque tudo é transportado à base de petróleo no Brasil, então tudo fica mais caro. A gente entende bem isso porque a gente sente na pele, especialmente se você é um turista brasileiro no exterior. Então, se você já viajou para o exterior, você sente. Se você viajou, faz muita diferença se você viaja numa época em que o câmbio está valorizado, quando o real está valorizado, e aí você consegue comprar, com poucos reais você compra $1, e aí você vai para o exterior e você acha que as coisas estão baratas. Então, relativamente baratas, especialmente perante a sua expectativa. Se você viajar hoje para o exterior, onde o real está desvalorizado, você está tendo que pagar 5,50, você vai ver, você entra nas lojas e você não consegue comprar nada, você acha tudo caro, é tudo um absurdo. Então, a valorização, desvalorização da taxa de câmbio torna o país mais rico ou mais pobre. Por outro lado, você diz assim, puxa, então eu quero que valorize a taxa de câmbio. Sim, você como um turista quer isso, mas para o país, quando a taxa de câmbio está valorizada, então você viaja para o exterior, acha tudo barato, mas aí o resto do mundo, quando eles vão comprar coisas no Brasil, eles chegam aqui e perguntam, eu preciso de reais para comprar soja brasileira, eu preciso de reais para comprar aviões brasileiros, eu preciso de reais para viajar, fazer turismo no Brasil, e todas essas coisas. Aí eles, se o câmbio estiver valorizado, por exemplo, a taxa de câmbio de 3,2 hoje em dia, eles vão achar muito caro. Eles vão achar, poxa, com $1 eu só compro 3,2 reais, então daí eles importam menos produtos brasileiros, viajam menos para o Brasil e compram menos serviços, e aí isso é ruim para o país, porque o país vende menos. Isso gera desemprego, por exemplo, porque muitos desses empregos são justamente para produzir produtos que seriam vendidos para o resto do mundo. Então, existe uma taxa de câmbio, né? Você gostaria de uma taxa de câmbio intermediária ali que balançasse, equilibrasse bem essas coisas. E depende de quem você é na economia, uma valorização, desvalorização é bom ou é ruim para você. Mas o ponto é que tem efeitos reais para você. Se você é um importador, se você é um importador brasileiro, você quer uma taxa de câmbio valorizada. Se você é um exportador, você acha ótimo uma desvalorização da taxa de câmbio, porque daí você... O que é um exportador? Eu sou um exportador de soja, que eu produzi 500 toneladas de soja, eu vou vender essa soja para os chineses, vou receber dólar em troca, aí eu pego esses dólares e vou vender aqui no Brasil para ter reais, para pagar meus funcionários e pagar minhas contas. Então, essencialmente, um exportador não é um... Você pode dizer assim, o que você é? Você é um exportador de soja. Não, eu sou um vendedor de dólar. Eu planto soja para trocar por dólar, aí eu pego esses dólares, aí eu troco aqui no Brasil por reais. Então, um vendedor de dólar quer um real muito desvalorizado, porque daí ele ganha mais reais em troca daqueles dólares que ele está vendendo. E para o importador é o contrário. E muitas vezes você é um importador, muitas vezes você é as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ganhar em algumas ações que você faz, você vai ganhar com uma taxa desvalorizada, está vendendo alguma coisa posterior, e com outras, em outras instâncias da sua vida, você está perdendo, você viajou para o exterior e a taxa está desvalorizada. O ponto só que eu estou querendo fazer é esse, que a taxa de câmbio é muito importante e ela gera transferências, e por isso que é importante a gente entender isso, especialmente para um país relativamente bem inserido no resto do mundo. O Brasil ainda é um pouco fechado, mas nós fazemos muitos negócios com o resto do mundo, então taxa de câmbio medir essas coisas e tem impactos reais. Repara que o comum é fazer reais por dólar, ou reais por euro, reais por ien, seja lá o que for a outra moeda. Mas você poderia muito bem
fazer o contrário, dizer dólares por reais. Quer dizer, esse valor aqui de 3,2 reais por dólar é o mesmo que 0,31 dólares por reais. É só você fazer 1 divididos por 3,2. E alguns países, de fato, fazem o inverso. A Grã-Bretanha, por exemplo. Mas nós vamos fazer sempre assim, reais. Se eu falo a taxa de câmbio, é reais por dólar. É quantos reais você paga por uma unidade dessa outra moeda. Reais por euro, por exemplo. Então, você já viu essas tabelas assim de cada país com... Isso aqui é antigo, né? Porque o euro criou uma moeda só para vários países na Europa, mas aqui, antigamente, cada país tinha sua própria moeda e taxas de câmbio bem diferentes. E uma coisa que engana muita gente, que é engraçado sempre, é você achar que o número da taxa de câmbio, se é um número grande ou pequeno, você tenta comparar a taxa de câmbio entre duas moedas. Por exemplo, tem gente que fala assim, poxa, um dólar, taxa de câmbio em dólar está 5,5 reais por dólar. Se você for pegar ien vai ser assim, mil ienes por dólar. 1.000 ienes por real, alguma coisa assim, porque o ien é uma subdivisão muito pequena. Mas isso não quer dizer que o ien é incrivelmente mais caro que o dólar. É que essas coisas não podem ser comparadas. É só a moeda deles. O que você tem que fazer é pegar, ver qual o poder de compra naquele país daquela moeda. Mais para frente isso vai ficar claro quando eu der os exemplos de arbitragem. Eu já vou parar por aqui, mas só para ver o tipo de volatilidade que pode ter a taxa de câmbio. Aqui de 99 a 2015, você vê, tem períodos assim que a taxa de câmbio sobe, dá um salto tremendo aqui, e depois aqui caiu, aqui outro salto. Isso aqui pode ser usado muitas vezes para você, como uma medida de risco do país, de incerteza. Porque toda vez que tem uma incerteza na economia, as pessoas pensam assim, poxa, eu não sei o que vai acontecer amanhã, será que o real vai continuar valendo? Será que vai voltar a inflação? Se voltar a inflação, os seus reais vão derreter na sua mão? Ou se vier um governo maluco aí, ele vai fazer um monte de bobagens e a economia vai ter problemas? E aí, o que as pessoas fazem nessas situações? Muita gente diz assim, eu vou comprar dólar. Dado esse período de incerteza, minhas expectativas de incerteza, eu vou vender meus reais, comprar dólar, comprar euro, comprar ouro. Então, isso aqui aconteceu aqui, por exemplo. O mais dramático aqui, e eu me lembro disso aqui, isso aqui foi 2002, teve uma eleição presidencial em 2002, e esse momento aqui, em que deu um salto, em poucas semanas, o dólar passou de, aqui está 2,20 mais ou menos, para R$ 4, uma desvalorização monstruosa no período muito curto, foi a eleição do Lula. Aliás, na verdade, isso aqui foi abril, a eleição foi em outubro, mas em abril ficou claro que o Lula ia ganhar. As pesquisas de opinião ficou claro, e o Brasil nunca tinha tido um governo de esquerda, e houve muita incerteza quanto àquilo ali. Acabou que não era necessário, o governo Lula foi bom, foi um período bom, pelo menos até que não é mais Lula, é Dilma, mas aqui começou, você vê de novo, subiu de novo, começou outras incertezas. Esse salto aqui é crise internacional, né? A crise que houve. Qualquer salto desses tem que ter alguma coisa acontecendo, e você pode meio que ver o tamanho do susto, da incerteza que havia. E aí o Lula foi eleito, assim que fica, isso aqui foi aquela perspectiva de um governo de esquerda, nunca tinha acontecido. Mas rapidamente, depois que ele foi eleito, você vê que o dólar volta para o período anterior, para os valores anteriores. Mas é um termômetro desse tipo de coisa. Então tá, eu vou parar aqui, a gente trata dessas coisas de câmbio mais na próxima aula. Alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Então, ótimo. Então, eu vou parar aqui e a gente se encontra de novo quarta-feira.